Quando eu tinha 19 anos de idade, eu assinei um contrato com Deus. Antes da minha primeira competição, estava num press conference, assim, todos os lutadores sentados. Eu falei assim, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, Deus, eu estou aqui, esse é meu sonho, mas eu estou aqui, eu tô com medo. Peguei um guardanapo, comecei a assinar. Eu, Vitor Belfort, assino um contrato com Deus. Eu falei, Deus, as pessoas falam do seu nome. Não, eu me comunicava com ele, as pessoas falam muito do seu nome. Eu sei que você é um só. Eu vou assinar um contrato com você hoje. Se você me der essa vitória amanhã, eu nunca vou deixar de servir você. Eu vou dedicar minha vida a você. Eu me converti pela dor, né? E foi dessa forma. Eu sofri uma hérnia de disco, né? E todos os médicos olhavam a minha ressonância e falavam que eu nunca mais ia poder lutar. E aquilo, meu mundo caiu, porque quando eu comecei a fazer a parte do esporte, mas nesse momento eu estava num momento de dor, de momento de desespero, né? Era minha vida era lutar, era a única coisa que eu sabia fazer naquele momento. E eu me lembro que quando eu passava para a escola, tinha um rapaz que ficava num skate, ele não tinha as pernas, ele vivia no skate, desde pequeno eu me lembro que eu via ele sempre que eu ia para a escola. E nesse dia o pastor estava pregando, falando para mim a vida de Jó, como foi a vida de Jó, né? Então, ele me explicou a vida de Jó e eu comecei a questionar ele. Eu falei, mas pô, por que Deus fez isso com Jó? Eu estava ali, eu parecia um juiz. Por quê? Porque um cara que não tem uma perna, um cara que não tem um braço, ele não é mais feliz que o cara que tem uma saúde perfeita. Ele fala, Vitor, a saúde, a felicidade, ela mora dentro da gente, não estão nos nossos braços, nas nossas pernas. Mas eu não entendia naquele momento, eu estava cego. Como esse cego o de Jericó que ele falou. Eu estava cego e não queria saber, eu queria só questionar. Ele falou assim, bom, até aqui eu já falei, vamos orar, ora do fundo do seu coração que Deus vai te responder. No dia seguinte, era 6 horas da manhã, eu fazia 8 horas de sessão de fisioterapia todo dia. E era 6 da manhã, eu peguei um carro que eu tinha, né, que dava muito valor a essas coisas. Eu peguei o carro, entrei no carro, eu andava com um colar assim no pescoço, eu tinha que ir fazer fisioterapia. E nessa manhã estava chovendo muito, eu parei no sinal, eu senti alguém batendo no meu carro. Quando eu olhei não tinha ninguém, eu abri o vidro, era uma picape alta assim, eu olhei para baixo, era aquele rapaz que eu estava na noite seguinte dando ele como exemplo. E naquele momento não me veio na cabeça, né? Eu só estava chorando, eu todo dia que ia para fisioterapia eu ia chorando sozinho no carro, né? E falando com Deus, né? Ele falou, Vitor, conversa com Deus, ora com Ele, em intimidade, né? Jesus, ele não pregou religião, ele pregou intimidade. Então você tem que ter intimidade com Deus. Então eu, do meu jeito, eu conversava com Deus do meu jeito. E naquele momento ele olhou para mim e eu falei, pô, vou comprar um chiclete aqui seu hoje. Ele já me conhecia desde pequeno e tal. Aí ele falou assim, não quero te vender não, Vitor, você tá triste, você achou? Quero que você compre esse chiclete não, eu só quero te falar uma coisa. Eu senti no meu coração, quando você parou aqui o carro, de falar uma coisa que eu nunca falei para você. Eu falei, pô, fala. E eu não fiquei com vergonha de falar por que eu tava chorando, né? Eu falei, não é nada não, uma coisa aí e tal. Porque o cara tava num skate, vendendo chiclete, numa chuva, com uma capa, um saco de lixo cobrindo a cabeça dele. Eu ia falar pra ele que eu tava do meu carro, acabei de sair do meu conforto, falar que eu tava com um problema de hérnia cervical. Eu não tive cara de pau de falar isso, né? Então ele, naquele momento, ele falou, Vitor, eu queria te falar que Jesus te ama, que Jesus é o caminho, ele vai te... Ele falou que precisava falar isso para mim. Ele falou, entrega seu caminho a Jesus, que Ele tudo vai fazer na sua vida, não se preocupa. Seja o que for que você está passando, não se preocupa, vai na fé. Aí ele falou, você está me vendo nesse skate aqui? Muitas pessoas que param aqui, compram chiclete de mim, compram por pena. Eu sou um cara, às vezes eu sou muito mais feliz do que muitos caras que estão dirigindo um carrão, morando em frente à praia. Eu sou muito feliz, Vitor, eu queria que você soubesse disso. E então é isso, aí o sinal abriu, eu falei, beleza. Quando eu saí daquele sinal, aquele dia marcou a minha vida. Eu tinha certeza que Deus tinha falado comigo, era Deus ali falando comigo. E eu saí dali envergonhado de tudo que eu tinha falado no dia anterior, né, questionado. E Deus falou no meu coração que os nossos questionamentos, eles podem existir, vão sempre existir, mas o importante é a gente poder deixar Deus agir na nossa vida, a gente convidar Ele para entrar no nosso coração. E essa foi a parte mais difícil para mim. Eu sempre fui muito resistente, sofri muito com essa minha resistência. Então, basicamente foi esse meu encontro. Eu tive vários deslizes, vários reencontros com Deus.
E o mais impressionante é que eu vejo que Deus ama todos nós, né? Todos. Jesus ensinou que ele era também um leão e ele era uma ovelha. A gente dá para ver a diferença entre leão e uma ovelha, né? Você não vai meter a mão no leão, na jaula do leão, mas tu entra numa jaula com uma ovelha. Então aquilo me confortou, porque as pessoas, eu passei um momento da minha carreira me condenando o que eu fazia. Porque muitos religiosos vieram falar para mim que aquilo não era de Deus. E a minha motivação sempre foi a competição. Sempre foi buscar a arte marcial, eu vivi nisso. Então para mim tomar soco na cara, é até engraçado a gente falar isso. Tomar soco, tomar chute lá no octógono para mim, é meu trabalho. Né? Um repórter uma vez me perguntou, se baterem no seu carro, o que você faz? Eu falei assim, você quer dizer que se baterem no carro do Pavarotti, ele vai descer e cantar uma ópera, amigo? É uma coisa engraçada, mas uma coisa é verdade. Então eu passei por momentos críticos, espirituais, momentos meus, que eu lutava com aquele sentimento dentro de mim. Eu não sabia se eu estava fazendo era correto. Né? E eu busquei muito buscar Deus, não por um motivador, eu preciso... Se eu visse o que eu estava fazendo era errado, era uma coisa... De repente eu ia batalhar para melhorar. Foi dessa forma que eu encontrei Jesus e eu tenho assim um apreço muito grande, um carinho muito grande por Ele. E Ele é tudo na minha vida e na minha simplicidade, eu gostaria que vocês soubessem disso e pudessem entregar o caminho para Ele. Que eu tenho certeza, seja lá o que está no coração de vocês, na vida de vocês acontecendo, seja lá qual a tristeza, qual a dificuldade, Ele pode tudo mesmo. Acredita que Ele pode tudo.